Oi pessoal, tudo bem? Na novela Contigo, sim? Mas antes peço que por gentileza inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E obrigada a todos. Álvaro chantageia Ângela dizendo que a vida de sua irmã Clarinha está nas mãos dela. E diz que está pedindo ela por favor e que ela pense. Ângela não fala nada e vai embora. Quando ela sai fora da cadeia, ela desaba e começa a chorar. A enfermeira bate na porta do consultório de Leonardo e diz: Dr. Centiliana, chegaram os resultados dos exames da senhora Mirth. Ele pergunta: não ia mandar o resultado dos exames de minha mãe para mim? Ela responde que o que acontece é que desapareceram. E Leonardo pergunta: como assim desapareceu? Ele diz que havia pedido no laboratório. E ela diz que esse aqui é o problema, que no laboratório também foi apagado. Leonardo olha para ela sem entender o que está acontecendo. Salma vai visitar Samantha e Samantha diz que milagre, não sabia que você estava aqui. Salma responde que acabou de chegar. Ela diz que foi quando Leonardo contou a ela o que estava acontecendo com Álvaro. Samantha diz para Salma que a culpa de tudo é de Ângela, porque ela pressionou Álvaro para que trouxesse ela para morar aqui. E ainda diz que Ângela é uma aproveitadora e que é enfermeira. E não tem nem onde cair morta. E diz que quando Álvaro viajou para comprar os terrenos, ele foi muito estúpido e caiu na lábia dela. Salma pergunta se ela é aproveitadora e Samantha diz que sim, porque ela pressionou Álvaro para que trouxesse ela e pagasse sua carreira de medicina. Salma diz: ai Sammy, creio que ela também está usando Leonardo. E Samantha fala: como? E pergunta se ele a conhece. E Salma diz que sim, ela é sua aluna. Salma diz que a princípio não sabia quem era ela, agora que está ouvindo Samantha, acredita que Ângela está usando Leonardo. Na pensão, Luiz está muito triste e Dona Pura tenta acalmá-la. Pablo diz a ela que não vale a pena ela derramar nenhuma lágrima pelaquele infeliz do Félix. E Abel diz claro que não. E diz que ele é um infeliz. Luz diz que Félix comprou justiça, assim como ameaçou ela a levar Guigo para onde eles moravam. Sandro e Flávia chegam em casa com as compras que fizeram. Sandro diz que vai preparar algo para eles comerem. E Flávia diz Sandro, e ele responde que é o mínimo que ela merece por estar ajudando ele. Flávia diz que isso lembra ela quando eles tinham um apartamento pequeno e pergunta a Sandro se ele se lembra. Ele diz que sim, que isso foi um dos melhores anos da vida dele. E ela diz: de verdade, foi um dos seus melhores anos? Ele responde que sem dúvidas. E ela fala: vamos fazer um brinde por isso? Sandro tenta beijar Flávia, mas ela não aceita. No hospital, Salma pergunta como está indo a perna de Mirtha. E o médico responde que a cicatrização está indo muito bem. E diz que da próxima vez que ela for lá, eles já podem tirar os pontos. Salma se vira para o Leonardo e pede que ele não se preocupe, porque já que ela está lá, ela vai cuidar de sua mãe. E Mirtha diz que ela não sabe como ela agradece. Leonardo pergunta ao médico que dia ela pode sair do hospital e ele responde que talvez amanhã, e Leonardo agradece. O médico fala que nos próximos dias Mirtha vai passar por um processo de reabilitação. Mirtha diz que não quer falar disso agora e prefere que ele a deixe só. E ele diz claro, com licença. E Ângela pede permissão e sai também. Mirtha pede que Salma fique com ela, por favor, e Salma diz claro. Leonardo apresenta o quarto de Ângela para ela e ela pede que ele não se preocupe, que ela está bem. Ele pede que ela tenha muita paciência com sua mãe e ela diz que lhe entende. Ele olha para ela e diz: tu é mesmo linda, enfermeira, e ela o agradece. Ele diz que Salma também vai estar na casa porque isso foi algo que a mãe dele pediu diretamente a ela e Ângela responde que sim. Ele percebe que Ângela está estranha e pergunta se ela está bem. Ela diz que sim, que está bem, é porque não deu tempo dela falar com Yolanda. Ele diz: você pode falar com ela ainda hoje. E ela pergunta: e sua mãe? Ele pede que ela não se preocupe. Ângela diz ao Leonardo que fica feliz de sair daquele lugar, porque ele lhe traz recordações ruins. Ele fala: então vamos. Mirtha diz a Salma que ninguém cuidou dela como ela cuidou, e ela diz que considera ela como uma mãe. Salma diz que elas são muito parecidas, que elas duas se compreendem. Salma pergunta a Mirtha por que ela contratou Ângela como enfermeira dela, e ela diz porque ela cuidou muito bem dela no hospital. E fala também que ela foi recomendada por Leonardo.
Salma diz que ela é muito estranha e Mirta pergunta por que ela está falando isso.